Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, numa parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Trazemos à antena da rádio os ecos da Conferência Atos para a Democracia Cultural que o teatro organizou hoje aqui na Gulbenkian. É um encontro daqueles que fazem a cultura para o público e refletem sobre como encontrar caminhos para que esse mesmo público mergulhe na criação cultural. Connosco para a conversa temos Luís Sousa Ferreira, adjunto da Direção Artística do Dona Maria, Luís Jerónimo, diretor do programa Equidade da Gulbenkian, e as artistas Ana Bento, da Associação Girassol Azul, que tem estado a trabalhar em São João da Madeira, e Lara Soares, da cooperativa Burilar, que desenvolve o Atos em Lamego. Muito obrigada por estarem no Ensaio Geral, bem-vindos. Luís Sousa Ferreira, comece por si, porque este Atos é um projeto que nasceu com a Odisseia Nacional, quando Dona Maria ficou com a casa em obras e partiu pelo país fora, mas que ganhou asas em vários municípios. Vamos, digamos, numa segunda fase da vida deste programa Atos. Está agora em 6 municípios, sejam eles o Funchal na Madeira, seja Ponta Delgada nos Açores, seja Lamego também, de que iremos aqui falar. Que papel tem este projeto nesta ideia da democracia cultural? Este projeto pensa mais do que o objeto artístico, a forma mais como nós nos organizamos como sociedade e como é que ele pode funcionar como um instigador, um desafiador nos territórios, nos diversos onde estamos. Tivemos primeiro em 40, uma pluralidade gigante de realidades, onde fomos mapear, conhecer o país, aprender imensas coisas em conjunto. Nesta segunda fase, queremos aprender outras coisas que não aprendemos na primeira fase, onde temos mais tempo e já temos outras ferramentas também para convocar outros agentes. Conhecem melhor o território. Sim, e queremos muito perceber como é que se pode construir de raiz um modelo participativo e democrático na área da cultura que depois gera efeitos em toda a sociedade, acima de tudo no bem-estar no dia-a-dia. E queremos convocar as pessoas para falarem sobre as suas vidas e perceberem que têm autonomia e também têm poder, além da sua voz, para mudar e instigar essas práticas. Ou seja, temos estado um pouco adormecidos nessas dimensões. Não é dar nada, não é convocar as pessoas para participarem num projeto, isso existe e tem o seu lugar. Aqui é mais perceber que projetos é que as pessoas querem fazer. Como é que se pode trabalhar com elas, sim, lado a lado? E como é que as instituições são ferramentas para poder ajudar esses processos e não são um fim em si mesmo. Neste momento as instituições fazem a festa, lançam as canas, apanham as canas. A minha pergunta é, há cultura sem comunidade? É que esse é um problema, não é? E aqui a questão é essa, é que temos comunidades por N razões muito adormecidas, muito espartilhadas, por N razões sociodemográficas, regionais e afins, económicas, e como é que nós, com estes projetos, podemos convocar as pessoas para refletirem a sua realidade hoje. Muitas vezes também temos memórias muito grandes sobre um passado daqueles territórios e não conseguimos ver o potencial da realidade, e que tragam para essas discussões e para estes processos artísticos aquilo que desejam, os seus problemas também, e aquilo que podem fazer, não ser um processo de espera, não é? Desassossegar esse público. Já vamos conhecer 2 desses projetos. Antes disso, é importante, Luís Jerónimo, perceber a Gulbenkian tem sido um parceiro essencial deste Atos desde a primeira hora. Faz parte também do ADN da própria Gulbenkian esta ideia da democracia cultural. De que forma é que este compromisso vos envolveu neste projeto do Atos? Quando o Teatro Nacional Dona Maria II nos desafiou a fazer parte do Atos no âmbito da Odisseia Nacional, nós aderimos na primeira hora e com muito entusiasmo, exatamente porque o ato nos permitia continuar um trabalho que a Fundação tem vindo a fazer desde sempre, principalmente nos últimos 10, 15 anos, percebermos que papel a Fundação pode desempenhar no fomento de melhores processos de participação e de conseguirmos testar e validar como a cultura pode efetivamente transformar a vida das pessoas, a vida das comunidades, como a cultura pode ser um fator de compreensão mútua, de pertença. É algo que nos tem acompanhado muito e que tem feito muito parte do trabalho da Fundação, nomeadamente através de uma iniciativa chamada Partisan Art for Change, que tem apoiado projetos por todo o país e de longo prazo. O Atos vem nessa sequência e por isso ficámos muito entusiasmados com esta possibilidade, também porque nos permitia não só trabalhar como instituição como o Teatro Nacional Dona Maria II, como também testarmos outras possibilidades de trabalho, projetos de muito mais curta duração e chegarmos a territórios onde ainda não tínhamos chegado. E acreditamos que este foi um processo tão transformador para as comunidades onde estivemos, para os territórios onde estivemos, como também para as próprias instituições envolvidas, em que cada vez mais sentimos que temos que sair destes castelos de marfim da Avenida de Berna, do Rossio, estarmos próximos
próximos, amplificarmos as vozes de quem tem muito para dizer, mas principalmente nós também estarmos despertos para podermos escutar e assim transformarmos. E acho que muita da relevância do nosso trabalho no futuro vai depender da forma como soubermos estar abertos a essa escuta e adaptarmos a uma realidade e a umas necessidades da comunidade às quais nós devemos sempre responder. Conhecemos 2 casos. Vou começar por olhar o caso da Associação Girassol Azul. A Ana Bento está connosco. Estão neste momento em São João da Madeira, na Casa da Criatividade, a encontrar uma fórmula para chegar ao contacto com o público, criando uma rádio, um podcast. Que concorrência é esta que fazem à Renascença, digamos assim, na forma de querer contactar com o público? Como é que a rádio abriu essa porta? Foi um bocadinho como os outros projetos que tínhamos feito no ano passado. Fizemos 3, Fundão, Grândola e Faro, e que tem esta característica de uma metodologia própria que fomos desenvolvendo ao longo dos anos do nosso trabalho, em que vamos completamente em branco em relação ao que é que vamos fazer e qual será o final ou o princípio de alguma coisa quando nos viermos embora, e que passa primeiro por uma grande fase de escuta das pessoas que fazem parte desse lugar. Mas como é que fizeram? Chegaram a São João da Madeira, sentaram-se num café? Como é que encontraram esse público? Chegámos a São João da Madeira e primeiro juntámos-nos com os parceiros principais, não é, que dão moto ao projeto, e conversámos sobre a programação, sobre a sua visão, a sua política cultural, os seus pensamentos em relação às pessoas que fazem parte do território. E uma das questões que se levantou logo foi que num território tão pequeno, de 8.000 km², que havia uma série de iniciativas, de associações culturais e artísticas, mas que não se cruzavam, que cada um está um bocadinho a trabalhar por si, tudo muito efêmero. Então nós começámos a conversar com, sim, pessoas no café, que nos cruzamos na rua e temos conversa, mas pessoas com quem marcamos reuniões, representantes de associações, estruturas artísticas, escolas, Universidade Sénior. O que aconteceu foi que ao longo dessas conversas e dessa escuta com essas pessoas e nós próprios levarmos para a mesa o que já tínhamos umas das outras, os assuntos eram muito parecidos e aconteceu uma coincidência, percebermos que a rádio era uma coisa comum. E foi aí que fizeram a rádio Ao Encontro. Esta rádio que criamos, Ao Encontro, tem várias formas de encontro. Que é um formato que depois se revela num podcast, portanto há todo um processo aprofundado de ligação entre as pessoas em que criamos conteúdos para essa rádio, para esse podcast, conversas sobre temas que as pessoas levantaram e quiseram, jingles indicativos de rádio, para várias rúbricas, histórias de vida, curiosidades da história local, todo este cruzamento que se traduz num podcast. Já saiu o primeiro episódio, está disponível no site da Casa da Criatividade. Portanto, temos pelo menos mais 2 conteúdos que ainda vão sair em mais 2 episódios, e agora na próxima semana outra vertente da rádio que é ao vivo, quase aquilo como que estamos aqui a fazer. Exatamente, o que estamos a fazer aqui, não é? Na Globente, pessoas nos ouvem, mas pessoas que nos veem, e faremos essa apresentação ao vivo na próxima semana. Vamos aqui mudar de frequência porque vamos até Lamego conhecer o outro projeto da cooperativa Burilar, que está neste momento em Lamego. Diz que não tem fórmulas no que toca a ser criativo para atrair o público. Ora, Lara Soares, aquilo que eu quero perceber é como é que vocês atraem esse público para o vosso projeto. Em Lamego tivemos numa primeira fase em que fomos ter com estas pessoas, porque havia muito esta ideia da cidade e das aldeias e a preocupação de envolver estas pessoas que muitas vezes vêm à cidade para vir ao mercado ou para vir ao médico. Fizemos uma elencagem juntamente com a equipa do município, tentando incluir a maior diversidade, a maior diferenciação de pessoas, de géneros, de idades, de permanência ou não no território. Fomos fazer uma espécie de entrevistas, conversando com elas a partir de um guião de perguntas. Que estão disponíveis para isso? Sim, porque fomos ter com elas, porque as encontramos no café, à porta de casa, fomos ter às associações, nos ensaios do rancho. Portanto, também tem que haver este lugar do encontro muito poroso, não é? De que vamos de uma forma de coração aberto e conversar com essas pessoas. Fizemos então essa recolha por imagem fotográfica e uma recolha sonora. Com esses materiais montamos uma instalação que é um primeiro momento de devolução daquilo que se espera, porque as perguntas iam todas muito em volta do que é a cultura, o que é a cultura aqui em Lamego. E havia coisas muito interessantes, desde
nós precisamos é de mais autocarros, mais passeios para nos divertirmos, até questões de espetáculos, XPTO, de ópera ou assim, pronto. E quando fizemos essa devolução à comunidade, escolhemos o mercado municipal, também já falamos Com toda a gente sobre vai às isso. compras? Sim, mas também convocando novas pessoas para ir ao mercado municipal, porque nem toda a gente vai às compras ao mercado, vai para o shopping ou para o Continente ou para o Jumbo. E, portanto, e no mercado municipal, para conseguirmos de facto estar naquela frequência de compra e venda, percebemos, e é uma coisa que nos acompanha no processo, na metodologia da Burilar, que é o estar à mesa, que é uma coisa muito portuguesa e que nós também gostamos, de comer e beber, e portanto montamos um dispositivo com um chefe que já colabora connosco há algum tempo, um chefe de cozinha, que é uma maneira incrível de trazer as pessoas para participar, que é, venha cá comer um biscoitinho, um canapé neste caso, e responda aqui a uma pergunta e converse connosco. E foi incrível, porque de facto as pessoas sentem-se convocadas, comem e bebem e riem e dançam e falam e pronto, aquilo é assim um elemento de muita potência. Queria olhar aqui também para esta questão do conhecimento de outros públicos que este ato acaba por ter, Luís Sousa Ferreira. Hoje o Pedro Penin, diretor do teatro, dizia aqui que esta dedicação ao território é um caminho sem regresso. O Atos parte novamente para uma segunda etapa. Ainda assim pergunto que barreiras é que ainda persistem, ou seja, há dificuldades na mesma em se conseguir chegar aos territórios, às pessoas. Que barreiras é que ainda subsistem e que ainda é preciso trabalhar nesta nova fase? Há sempre barreiras, não é? Há imensas barreiras e nós próprios muitas vezes somos uma própria barreira, porque temos também de nos adaptar e pensar. Há menos barreiras agora, ou seja, há um maior conhecimento e há mais relações entre as instituições, em que não são nomes das instituições e passam a ser o nome das pessoas que lá trabalham, então sentimos uma agilidade muito maior. Essa dinâmica orgânica de pessoas para pessoas é mais fácil. Nós trabalhamos sempre com a ferramenta da confiança e isso é muito mais ágil neste momento. E existe efetivamente, apesar de termos um país muito rico na sua diversidade, culturalmente, muitas vezes os nossos parceiros locais têm muitas dificuldades, em que têm equipas muito diminutas, existe uma programação muito intensiva, onde há pouco espaço de reflexão, onde há poucas pessoas dedicadas à mediação, à relação com o território. Nós estamos a tentar criar tempos numa linguagem muito frenética que nós temos e que todas as estruturas culturais neste momento têm. E isso é uma dificuldade, efetivamente. E depois, por estarmos a adivinhar aqui lógicas, temos às vezes chavões e práticas muito encriptadas em nós próprios e esta abertura é muito importante para, efetivamente, criarmos outros léxicos, para nos aproximarmos uns dos outros. E então a questão da comunicação também é sempre um problema. Mas, efetivamente, a ideia de que as práticas cívicas são essenciais para a construção do lugar e que, de repente, temos que energizar essa autonomia, para mim assusta-me que neste momento sejam os municípios a fazerem as festas populares, em que de repente tenho uma ideia, mas vou levar ao município para fazer. E eu pergunto onde é que estão as associações, os coletivos, essas dinâmicas em que eu tenho uma ideia e faço. Como é que isso pode voltar a implementar? E como é que estas estruturas todas, sejam elas locais e nacionais, que nós representamos aqui, se abrem nessa partilha de poder, criando sistemas, e não só boas vontades, mas sistemas para a participação efetiva. Linhas de financiamento, convocatórias, espaços, lugares, onde as pessoas percebem o que é que podem fazer e como é que podem fazer. Toda esta experiência do Atos está neste livro que hoje lançaram aqui na Gulbenkian. Também vai servir de ferramenta para quem queira consultar e saber mais. Sim, estamos com planos de formação muito longos nestas 6 cidades que são agora as nossas parceiras desta fase. Temos os fóruns, que são espaços de reflexão, mesas redondas, onde convocamos os agentes culturais locais para pensar e como é que nós podemos ajudar aquilo que eles querem fazer. Ou seja, isto não é um projeto de teatro nacional e da criar Gulbenkian. em conjunto. São projetos que eles querem fazer e nós podemos ser um recurso para essa implementação. Luís Jerónimo, quero perceber neste tempo de algum empobrecimento cultural que vivemos, até que ponto é que a cultura é de facto o fator essencial para inverter esta ameaça que há por vezes à democracia que nós vemos acontecer em vários países? É a nossa convicção de que a cultura pode ter esse papel de fomento de um maior entendimento do outro, de uma maior sentido de pertença à comunidade. E como diz, vivemos não só a questão do empobrecimento cultural, daria outro tema de conversa, o que é que isso é e essas razões, como é que o podemos combater, mas vivemos também tempos não só momentos de grande polarização e a cultura pode
pode ser essa ponte. Temos esses exemplos, projetos do ATS e fora deles. Vou dar um exemplo. Temos vindo a apoiar no Sudoeste Alentejano, com a Madalena Vitorino, o projeto Bowing. Tem tido um papel extraordinário na provocação exatamente desse entendimento entre comunidades migrantes que estão cada vez mais a crescer no Sudoeste Alentejano e as comunidades locais. E é muito interessante como a cultura, enquanto papel mediador na escola, no contexto de trabalho, nos lugares de encontro das pessoas, pode servir para fazer essa mediação e criar esse entendimento. Mas, voltando, porque não resisto a comentar a questão do empobrecimento cultural. Pergunto, quando falamos disso, muitas vezes falamos-lo no sentido de apontar o dedo. As pessoas agora já não vão ao teatro, as pessoas agora já não leem. Eu não sei para já a que tempo é que se referem. Há 40 anos atrás tínhamos uma taxa de analfabetismo enorme, demos progressos extraordinários a esse nível. Por isso, com certeza, lê-se mais do que se lia há 40 anos. Mas se temos essa percepção, eu acho que a questão não é tanto continuarmos a fazer o mesmo à espera que alguém venha a aderir àquilo que queremos fazer, mas exatamente questionarmos que papel nós, enquanto Fundação Carlos Gulbenkian, Teatro Nacional, Burilar, Girassol Azul, pode fazer diferente para também nos deixarmos surpreender, porque porventura o país é muito mais rico culturalmente do que aquilo que continuamos a pensar, mais uma vez aqui das nossos pedestais. Exatamente esta pergunta para a Ana e para a Lara: o que é que podem fazer as vossas duas organizações culturais neste combate ao empobrecimento cultural? Eu acho que o que nós podemos fazer de melhor é partilhar a nossa experiência e questionarmos as pessoas. E houve um sítio onde chegámos ano passado, um município, e nessas primeiras reuniões marcámos reunião e a pessoa perguntou-me: então, vem lá de Lisboa, não é? Fazer aqui o projeto. Então o que é que quer para o projeto acontecer? O que é que precisa? Assim, pronto. Então, como se viesse uma nave espacial, sim, e como agora vem aqui, sim, por um lado aquela coisa, não é, paternalista, e vem da capital. Pronto, a primeira coisa é que eu não vinha da capital, porque moro em Viseu, não é? Portanto, foi logo aí, ficou logo esclarecido, o senhor ficou. E depois foi fazer perceber que nós não vamos para ensinar coisa nenhuma, nem vamos fazer nenhum milagre, nem vamos para tudo, vamos para o que for o momento. Vamos primeiro para a escuta, perceber o que é que podemos contribuir, o que é que faz sentido ali, não é? Pronto, e essa conversa foi interessante porque tentei explicar ao senhor, assim, nós temos como artistas, a Lara terá os seus truques, eu tenho os meus, a outra equipa terá, chegamos, ok, fazemos, e é muito bonito, como dizia há pouco o Luís, fazemos as canas, atiramos, apanhamos, mas não é isso que se pretende neste tipo de programa, não é? Pretende-se precisamente abrir um espaço de reflexão, de diálogo, de pensamento, de crítica, de acesso, de muitas pessoas perceberem que têm voz e não usam a sua voz, não têm, ou nem sequer sabem onde é que a podem colocar, não sabem que pensam e que podem, e que há um espaço podem ser ouvidas, podem também contribuir, sim, é o que nós fazemos. Portanto, levamos as nossas ferramentas. Quais são os truques no caso da Lara? Não tenho truques. Eu acredito muito, mais uma vez, nesta ação da cidadania, daquilo que é passarmos a conhecer os nossos vizinhos, brincarmos no bairro, intervirmos na escola dos nossos filhos. E esse é o meu trabalho também na Burilar. É pela ação, é estar constantemente a fazer pequenas coisas no nosso cotidiano. Não vamos salvar ninguém, não vamos mudar nada, esta questão das transformações, não... mas é tão forte o que acontece em volta de uma mesa, a conversar. E quando estamos a pares, criamos empatia. Para mim isso é muito importante, e é o que está, se calhar, o nosso maior truque é estabelecermos empatia e sermos, de facto, construirmos lugares mais felizes, sermos mais felizes. No Ensaio Geral temos o gosto de ter hoje connosco o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos traz uma pergunta também para os nossos convidados de hoje. Certamente que sim, e com muita alegria, porque estou aqui certo de que o vosso contributo é fundamental. E a minha pergunta tem a ver, no fundo, com a essência deste projeto cooperativo, envolvendo a arte, a participação e o território. Conhecermos melhor o território onde estamos e onde nos encontramos. Recordava-se que, afinal,
vindo de Viseu, estava, no fundo, a vir ao encontro daquilo que é uma partilha de contributos, de representações. E, nesse sentido, a minha pergunta para todos é simples, é esta: em que medida é que, através das vossas iniciativas, nós não estamos a fazer educação permanente? Há pouco o Dr. Luís Jerónimo recordava de onde vimos de um tempo em que havia índices de analfabetismo muito maiores, mas agora nós temos outro desafio. É o desafio, através da possibilidade de iniciativas concretas, podermos fazer aquilo que eu designo como educação permanente. Ou seja, afinal, não precisamos sentar-nos na escola para aprender mais e melhor, estamos a aprender mais e melhor uns com os outros. Luís Sousa Ferreira. Eu costumo dizer que criar lugares de conforto para o desconforto. Portanto, para o desconforto da arte, para fazermos as perguntas difíceis. E muitos destes projetos que tivemos ao longo do país não são só lugares de convocar e ouvir, porque ouvir, depois há uma pergunta a seguir e há uma resposta. Portanto, há sempre um lugar de escuta, mas de evolução dessa escuta que nos faz pensar em conjunto em diversas perspectivas. E aí a questão da diferença, da diversidade que há nos territórios, para vermos também esses territórios de várias perspectivas. Tivemos projetos sobre os ecossistemas locais, sobre a tradição, desafios contemporâneos ligados à ecologia, mas também sobre as pessoas em si, sobre os seus desejos. Uma diversidade gigante de práticas, mas que tiveram muito esta curiosidade sobre o outro, essencial, uma ferramenta importante, mas que é nesta partilha efetiva que vamos crescendo. Por isso é que se fala tanto dos processos e depois das suas visibilidades, mas tenho alguma coisa para dar, para ensinar e tenho alguma coisa para receber, ou houve uma questão que me puseram e que vou aprender a seguir. Portanto, haver lugares de desafios ao pensamento constante e não esta ideia às vezes muito estanque de tivemos a escola e acabou a escola e a partir de agora replico aquilo que aprendi. E o mundo está tão diferente e o nosso território está tão diferente. Os desafios são tão novos, como falaram aqui agora da questão das novas comunidades, das migrações, do envelhecimento, da desertificação, dos fluxos de todas as ordens. Portanto, além de haver os problemas de sempre, há muitos outros problemas e se a arte ou a cultura é a mediação entre nós e a realidade, nós temos que efetivamente falar e convocar-nos para essa realidade. Então temos de estar curiosos sobre ela. E, portanto, acho que sim, efetivamente, estes projetos e os centros culturais, sejam eles de que ordem forem, são espaços de pensamento e de convocação para esse pensamento e para essa reflexão e aprendizagem, claro. Luís Jerónimo. Sim, eu acho que estes projetos podem ser entendidos dessa forma, se entendermos educação permanente como um esforço permanente de crescimento e de melhoria. E é muito engraçado porque quando falamos destes projetos falamos sempre da questão da qualidade, da excelência artística e há muito esse debate, mas é muito curioso porque se nós entendemos a palavra excelência mais no sentido original grego, da Aristóteles, não tem tanto a ver com a qualidade, tem que ver com o esforço, não é? Por isso, mais do que ser o resultado, a excelência mete-se no processo. E nós sabemos que nos processos é onde tudo se decide, é na forma como instituições, como organizações como a Girassol Azul, a Burilar, tantas outras, fazem isto acontecer no dia-a-dia. Mas esse esforço e essa melhoria permanente não tem tanto que ver com algo que agora nós levamos enquanto prescritivo, é assim que se faz, é assim que se ouvem as comunidades, porque senão caímos nesta questão que se falava aqui há pouco, de uma expressão extraordinária que um dos participantes, a dada altura no Atos, falou, que é lá vêm os profetas de agosto. E é muito engraçado esta questão dos profetas de agosto, porque eu acho que todos nós não somos nem de Lisboa, é do Porto, eu sou de Castelo Branco e estou a ver essas personagens a chegarem em agosto a ensinar-nos como se faz. Por isso estes projetos sim podem ser de educação permanente, não no sentido de ensino, não no sentido mais escolástico e pedagógico, mas sim como um esforço permanente de respondermos e amplificarmos as vozes dessas comunidades, mas principalmente também uma educação permanente para as organizações como nós, Fundação Carlos Gulbenkian, conseguirmos melhorar e adaptarmos aquilo que nós temos, os recursos que nós temos à nossa disposição e pô-los ao serviço destas comunidades. Ana Bento. Eu sempre gostei de encarar mais a educação no sentido de aprendizagem mais do que ensino. Sempre me identifiquei mais com esse lado e no sentido de enquanto aluna estar disponível e ser curiosa e ter vontade e ter desejo, que é uma coisa que hoje em dia é também uma das palavras que está em cima da mesa e que nós percebemos que é uma palavra urgente de se perceber, de se pôr nas pessoas ou delas descobrirem dentro delas
delas, nomeadamente nos jovens, sentimos muito isso. Portanto, enquanto aluna de sentir e ter isso, e depois enquanto educadora ou professora, que também passei e passo regularmente por esse papel, mais do que ensinar, de eu própria ser um agente de criar um espaço de descoberta do outro que está ali comigo e como é que ele pode fazer o seu caminho, e de olhar para cada aluno, ou neste caso, nos nossos projetos, para cada participante, precisamente para essa diferença de cada pessoa e como é que nós, com as nossas ferramentas e como artistas e agentes culturais, podemos naquele espaço tão diverso e com pessoas tão diferentes, proporcionar experiências que cada uma, que por um lado ao lado do grupo e que se descobrem e que conseguem fazer coisas juntos que sozinhos era impossível, mas ao mesmo tempo ter ali um espaço em que cada um se descobre a si próprio e às vezes descobre coisas inacreditáveis que nunca imaginou que tinha dentro de si, e que aquilo abre perspectivas e caminho, não só para a pessoa enquanto pessoa e o caminho que segue, mas depois na sua relação com os outros, no seu trabalho, na sua família. Portanto, também fascina-me esse lado. Nesse sentido, acho que sim, os nossos projetos e educação é permanente, sim, segundo esta perspectiva. Lara Soares. Não queria tanto pensar na ideia de uma educação permanente ou em permanência, mas mais nas práticas de resistência, neste sentido de que temos mesmo de ser resistentes para estar no território, para o bem e para o mal, ou para os conflitos e para as surpresas, para tudo aquilo que nos surge. Porque somos pessoas e é isso que eu acho que faz com que continuemos de todos os lados. A resistência tem esta coisa de uma espécie de desejo de chegar a alguma coisa, mas ao mesmo tempo mete medo e, portanto, há assim borboletas na barriga, mas apetece continuar, não sabemos bem como, queremos ir acompanhados, queremos conversar e perceber do que é que se está a falar. Gosto mais desta ideia de práticas de resistência. Agradeço a Lara Soares, Ana Bento, Luís Jerónimo, Luís Sousa Ferreira terem estado nesta edição do Ensaio Geral ao vivo, que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Agradeço também, em nome do Ensaio Geral, ao Teatro Nacional Dona Maria II, esta partilha com o teatro ao longo deste tempo através da rádio. Voltamos de hoje a 8 dias à antena da rádio. Muito obrigada, boa noite, bom fim de semana.